Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Professora Lívia Franco, a Rússia atacou esta manhã Kiev e outras cidades ucranianas com mais de 40 mísseis e 20 drones. O chefe da diplomacia da União Europeia, que está de visita à capital, teve mesmo de se refugiar num abrigo subterrâneo para se proteger dos ataques. Podemos também aqui, fazendo paralelo com a questão anterior, dizer que os russos estão igualmente a exibir músculos e a deixar recados ao Ocidente? Eu acho que sim, que essa leitura é uma leitura absolutamente plausível. Não nos esquecemos também que há eleições dentro da Rússia, não que, vamos lá ver, as eleições sejam propriamente competitivas, mas claramente há aqui um momento em que é preciso mostrar a força do candidato que acontece que é propriamente presidente também. Nós sabemos também que há aqui um padrão, que é um padrão que tem vindo a ser confirmada ao longo destes 2 anos, constantemente, uma e outra vez, que é cada vez que há uma visita com alta visibilidade à Ucrânia, e nomeadamente a Kiev, quer seja a liderança da União Europeia, quer seja a liderança de um qualquer país europeu, quer seja a liderança norte-americana, lá vem uma barragem de ataques russos, não é? E, portanto, assim como que fosse um sinal para dizer, ok, vocês recebem estas visitas são sinal de um apoio político, de um apoio militar importante e significativo, mas nós, na verdade, continuamos a ser capazes, de facto, de pôr em causa a vossa segurança. Eu acho que é mais essa a leitura que nós temos que fazer. Sendo que neste momento nós sabemos que a Rússia, enfim, já desde o verão, desde o final do verão e agora com maior intensidade, de facto, desde o mês de dezembro, tem intensificado estes ataques, em muito particular às principais cidades ucranianas e também muito, não apenas com destruição, digamos assim, material propriamente dita, mas também com perdas de vidas que começam, de facto, a ser muito avultadas. Portanto, se durante estes quase 2 anos a opinião pública ucraniana, apesar de tudo, começou a aprender a ter uma vida que de alguma maneira era pautada por estes momentos em que soavam as sirenes, não é? Por causa dos ataques eles tinham que se esconder, agora de facto isso começa a ser muito pesado e a ser mesmo pesado naquilo que é as perdas de vidas humanas e isso obviamente tem consequências psicológicas e digamos assim na preocupação, não é? E no estado de alerta com que as pessoas vivem, e vivem já há muitos meses e de facto isto tem as suas consequências. Não por acaso acontece de facto no momento de visita de Borrell, não é? Que é, como nós sabemos, o líder da diplomacia europeia, e portanto ele próprio também se sente de facto na urgência de rapidamente se abrigar e portanto é sempre este sentimento de insegurança que, de facto, a Rússia está constantemente a infligir à Ucrânia, mesmo apesar de não ter conseguido, como eram os seus planos originais, chegar a Kiev e conquistar Kiev, mas quer dizer, a vida mudou na Ucrânia, mudou drasticamente e nós continuamos a ver isso todos os dias, passados que são estes 2 anos. General Vieira Borges, esta é de facto uma das notícias que está a marcar esta manhã, não sei se quer comentar também. Sim, quero comentar, porque efetivamente, independentemente de concordar com aquilo que disse a professora Lívia Franco, em termos militares, nós assistimos este ano já ao 3º ataque à capital. E assistimos naquilo que me foi visto, que me foi dado, em termos de informações, foi, digamos, um grande ataque esta noite, a 20 drones Shahed, 29 mísseis de cruzeiro, mais mísseis de calibre, mais mísseis de cruzeiro e Iskander. Portanto, foi um grande ataque e nós dá para ver, através das informações que estão a chegar, foi sobre instalações industriais, a tal capacidade que a Ucrânia queria instalar ou reforçar sobre centros energéticos, para além, obviamente, sobre alvos militares. Obviamente, isto é uma demonstração de força, mas tem sido contínuo e, por outro lado, aquilo que eu assisto aqui pelos abates, também a defesa antiaérea está a reduzir a sua capacidade, por 2 ordens de razões. Primeiro, porque não há munições. Segundo, porque há aqui uma estratégia da parte da Rússia, que estou a ver, da utilização dos Shahed exatamente para desviar os próprios mísseis antiaéreos, designadamente não tanto a antiaérea do sistema canhão, mas os mísseis, e assim ter menor eficácia depois quando vem uma segunda e uma terceira vaga de 2 ou 3 eixos diferentes. Ora bem, isto é em termos militares. Em termos políticos, nós notamos efetivamente um esforço muito grande nesta altura
porque é a altura ideal para a Rússia. A Rússia percebe-se perfeitamente daquilo que são as grandes limitações em termos de munições da parte da Ucrânia, e não é só de antiaérea, também de campanha, da artilharia, e portanto é a altura para o fazer, até quando há esta divisão em termos do apoio norte-americano, e não haver apoio designadamente em munições, é a altura ideal para desenvolver todo este tipo de ações, pelo menos nesta fase em que as operações militares terrestres não têm, digamos, a altura, não é a altura propícia, será certamente depois na primavera. E estão a preparar-se nesse sentido. E, portanto, a Europa respondeu e bem, nesse sentido, com as tais 500 mil munições até ao final de março, independentemente de não atingir o valor prometido, digamos, foi um esforço enorme da parte da Europa. Por outro lado, em termos do financiamento, dos 55 mil milhões, apesar disso estar de 2024 a 2027, no seu conjunto, os nossos ouvintes ficarão agora, porventura, surpreendidos. Neste momento, a União Europeia, eu estive aqui a fazer contas, dá cerca de 138 mil milhões. E os Estados Unidos, 118 mil milhões. Portanto, a Europa está a fazer um esforço enorme, independentemente dos Estados Unidos, terem um vetor militar, obviamente, muito mais sofisticado, e estarem também a investir internamente em termos industriais, independentemente de estarem condicionados depois no apoio efetivo por Trump e pelos republicanos no Congresso em geral. E, portanto, é este o cenário depois político e estratégico que a Rússia também está a aproveitar, e concordo que também tem a ver com a campanha eleitoral interna, independentemente sabemos quem será o vencedor e mais ou menos a percentagem. Mas é este o cenário mais estratégico ou político. Professora Lívia Franco, só para terminar, é uma questão mais lateral. O antigo apresentador da Fox News, Tucker Carlson, confirmou que vai entrevistar Putin em breve. Será a primeira entrevista do presidente russo a um jornalista estrangeiro desde o início da guerra da Ucrânia. Embora ele seja um antigo apresentador da Fox News, há aqui alguma relação que se possa fazer entre este canal Fox, que está mais identificado com Trump? Eu não estabelecia uma relação direta uma questão com estava a a fazer. Estabelecia com a própria figura do Carson, não é? E que, aliás, correm rumores também que ele é capaz de ser candidato a vice-presidente do Trump se ele ganhar as eleições. Enfim, é o mundo em que vivemos. De facto, isto é a realidade, e é uma realidade que deve preocupar muito os europeus nos próximos anos. E é isso, e temos que seguir com muita atenção essas dinâmicas internas nos Estados Unidos, porque têm, como vimos, consequências internacionais e muito particularmente aqui na Europa e junto da fronteira da União Europeia. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã, e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.